Eu sou o Luiz Felipe Xavier, professor de hermenêutica, e essa é a videoaula da nossa unidade número 3. Continuando pela história da interpretação, hoje nós passaremos um pouco pela escola de Alexandria, depois pela escola de Antioquia, passando pelos pais latinos e chegando até a interpretação na Idade Média. Então vamos começar pela escola de Alexandria. Essa escola, ela funcionava num grande centro da igreja cristã primitiva. Nós podemos dizer que esses dois grandes centros eram Alexandria e Antioquia. Então nós vamos começar por essa escola. Essa escola foi influenciada basicamente por dois filósofos gregos. O primeiro deles foi o Heráclito, e o Heráclito tinha um conceito interessante chamado de hipanoia. O que é isso? O Heráclito ele dizia que em todo texto nós podemos encontrar um sentido mais profundo. A pergunta é por que o Heráclito ele decidiu introduzir esse conceito na sua reflexão? Porque ele estava querendo, de alguma maneira, salvar, entre aspas, os deuses gregos. Se nós observarmos especialmente as obras do Homero, a Ilíada, a Odisseia, nós vamos ver que os deuses não são seres muito morais. Então, na tentativa de salvar os deuses, o Heráclito, ele introduz então essa ideia de hipanoia, que esses textos de Homero devem ser lidos com um sentido mais profundo. Um segundo filósofo importante é o Platão, muito conhecido, nós sabemos quem ele é, e o Platão ele fazia a diferença, a distinção entre o mundo das ideias e o mundo material, sendo que o mundo das ideias era o mundo superior. Heráclito e Platão, eles vão influenciar de maneira decisiva um judeu de Alexandria chamado Filo. O Filo ele vai estabelecer a sua obra na tentativa de reconciliar um pouco a filosofia grega com a fé judaica. Na verdade, ele estava querendo promover o casamento do Platão com Moisés. E o que ele faz? Ele lança a mão de um método, esse método é conhecido como alegorese. Alegorese vem de alegoria, e aí talvez essa palavra seja um pouco mais familiar a você. A pergunta é, o que é então uma alegoria? Alegoria é dizer uma coisa em termos de outra coisa. O Filo, ele vai influenciar com esse seu método os cristãos de Alexandria. Aquela escola vai começar a ler o texto bíblico de maneira alegórica, o que é uma coisa muito ruim e que nós não consideramos recomendável. Por exemplo, talvez você esteja se perguntando assim, como é que a gente pode saber o que é alegoria hoje? Vou dar um exemplo para você. Vamos pensar na famosa história do Davi contra o Golias. O texto bíblico fala lá em 1 Samuel 17:40 que o Davi ele escolhe 5 pedras para lutar contra o Golias. E aí nós podemos lembrar de mensagens e mais mensagens que nós já ouvimos acerca desse texto. Digamos que um pregador diga assim, olha, a primeira pedra que o Davi pegou é a pedra da fé, e nós precisamos pegar a pedra da fé. A segunda pedra é a pedra da ousadia, precisamos pegar essa pedra também. A terceira pedra é a pedra da intrepidez, a quarta da determinação e a quinta da perseverança. E muitas pessoas ouvindo essa mensagem vão sair depois surpreendidas. Elas vão dizer umas para as outras, espera aí, como é que esse pastor é ungido? Ele vê algumas coisas no texto que a gente não consegue ver. É claro que a gente não consegue ver, isso não está no texto. Ele atribuiu a essas pedras essas características, mas isso não está no texto. Então ele usou o método da alegoria, ele disse uma coisa em termos de outra coisa. O ponto é, a escola de Alexandria lançava mão do método da alegoria.
Na segunda escola que nós temos aqui é a escola de Antioquia. A escola de Antioquia, ela é na verdade uma reação à escola de Alexandria. Ela foi fundada por Luciano de Samosata, e que era um teólogo cristão, um profundo conhecedor das línguas originais do texto bíblico. Então, ao invés da alegoria, ele usou o conceito da teoria. E a partir desse conceito da teoria, o Luciano procurava então encontrar o sentido literal do texto bíblico. Ao invés de procurar um sentido mais profundo ou de colocar no texto o que no texto não estava, ele procurava descobrir o que de fato o texto estava querendo comunicar. Agora, como é que ele fazia isso? Através do conhecimento do contexto histórico daquele texto e das palavras na língua original. O ponto aqui na escola de Antioquia, que é essa reação à escola de Alexandria, é que se na primeira o sentido é alegórico, agora nessa segunda o sentido buscado pelo intérprete é o sentido literal. O terceiro ponto importante dessa aula da unidade 3 diz respeito aos pais latinos. O contexto no qual esses preciosos irmãos estão vivendo é de decadência do Império Romano e de ascensão da língua latina. É exatamente nesse mesmo período que acontece a tradução da Septuaginta, que era a versão grega do Antigo Testamento, para o latim. Essa tradução foi feita pelo Jerônimo e nós conhecemos como Vulgata Latina. Duas principais características da hermenêutica dos pais latinos eu gostaria de destacar para você. A primeira é que a interpretação de passagens obscuras ela pode ser facilitada com a luz de passagens mais claras. Então, se nós estamos lidando com um texto bíblico difícil sobre uma determinada temática, nós podemos pegar textos bíblicos mais fáceis sobre essa mesma temática. A luz desses textos bíblicos mais fáceis iluminará esses textos bíblicos difíceis. E a segunda característica importante dos pais latinos é a harmonia com a regra de fé da igreja. Mas por quê? Porque era exatamente nesse contexto que estavam acontecendo os primeiros concílios ecumênicos. As formulações dogmáticas que nós conhecemos hoje, como por exemplo, a doutrina da Trindade, a doutrina da dupla natureza de Cristo, elas estão sendo formadas, estabelecidas pela igreja exatamente nesse momento. E o que eles fazem? Eles tentam harmonizar, então, essa compreensão doutrinária com aquilo que o texto bíblico estava se propondo. Então, eles começam a ver no texto bíblico aquilo que os concílios ecumênicos estavam dizendo. E, por fim, nós chegamos na Idade Média, na interpretação bíblica na Idade Média. E aqui eu preciso fazer um pequeno esclarecimento para a gente saber muito bem onde é que nós estamos caminhando nessa história. O esclarecimento diz respeito ao seguinte: primeiro, a Idade Antiga, ela vai desde quando a história é contada até em torno do século IV. Do século V até o século XV, nós estamos na Idade Média. Então, quando nós estamos apresentando essas características da interpretação na Idade Média, é a interpretação de um longo período de tempo, pelo menos cerca aí de 1000 anos. E nós poderíamos nos perguntar, então, quais são os principais representantes dessa escola? Um dos principais representantes é João Cassiano. A ele é atribuída a famosa quadriga. O que é a quadriga? É a afirmação de que no texto bíblico nós temos 4 sentidos, sendo que o primeiro é o sentido histórico ou literal, o segundo é o sentido alegórico ou cristológico, o terceiro é o sentido tropológico ou moral e o quarto é o sentido anagógico ou escatológico. Agora que nós estamos diante de um problema muito maior. Se antes precisávamos pensar entre 2 sentidos, agora temos que lidar com 4 sentidos. A próxima parada nossa ao longo dessa história, então,
é a reforma que vai tentar colocar um pouco da casa em ordem. Até lá, eu te desejo coragem.